Agora a coisa ficou feia para o Robinho, porque o recurso dele na justiça italiana foi julgado hoje e ele teve a condenação confirmada. Robinho está condenado a 9 anos de prisão na Itália por participação no estupro coletivo de uma garota albanesa. Ele é oficialmente um criminoso para a justiça italiana. Aí a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: agora pode? Agora pode chamar ele de estuprador? Ou ainda vai ter gente querendo passar pano, que tem que deixar o rapaz jogar no Santos porque as moças que estão reclamando não vão lá fazer gol? Agora pode? Vamos conversar com calma, vem comigo. Olá, como que você está? Meu nome é Roberto Cardoso. Vamos direto ao assunto, sem enrolação? Porque foi hoje a votação, o julgamento do Robinho. Ele já tinha sido condenado em primeira instância a 9 anos de prisão por participação num estupro coletivo e saiu agora o resultado da apelação dele. E ele foi novamente condenado. 9 anos de prisão por participação no estupro coletivo de uma garota albanesa numa boate da Itália. Isso aconteceu num camarote, várias pessoas participaram e é incrível porque o Robinho, ele não consegue nem se defender. A única defesa dele foi que ele só fez sexo oral e não houve estupro. Isso na cabeça dele. Mas aí como é que fica assim? O Robinho vai ser preso, fica no Brasil, vai para a Itália, o que acontece? Eu vou te explicar. Eu só peço para você se inscrever no canal. Tá? Você se inscreve no canal, que se você gosta desse tipo de conteúdo, você vai receber os próximos vídeos. Então, aproveita, tá com o celular na mão, já se inscreve. Veja, a situação do Robinho é um caso daqueles assim que você fala, que sociedade doente que nós estamos vivendo. Porque esse caso não aconteceu agora, foi em 2013 e o julgamento foi em 2017. Ele já está condenado na primeira instância na Itália desde 2017. E esse ano, 2020, ele aparece no Santos, no segundo semestre. Queria encerrar a carreira no Santos, apareceu lá como jogador do Santos. Todo mundo se revoltou, porque ele tem uma condenação na Itália, e inclusive o julgamento sendo agora em dezembro, ele seria jogador contratado do Santos sendo condenado por estupro e sabendo disso, passando pano. Né? Mas aí vieram aquelas pessoas, não, mas é uma condenação em primeira instância, mas nós não podemos pré-julgar ninguém. Lembra do Caio Ribeiro? Eu não sei o que eu faria, eu tenho uma filha. Então, agora há uma condenação definitiva, é uma condenação em segunda instância. Ele é considerado criminoso. Ele até pode tentar recorrer lá na Itália, mas é muito difícil que ele obtenha sucesso. Depois de 2 condenações, ou ele vai apresentar elementos novos, alguma coisa que ele não apresentou ainda, que mude completamente o entendimento, ou vai ser confirmado. E aí o que acontece com ele? Veja só, pelo Código Penal brasileiro, dá uma olhadinha aqui, ó. Pelo Código Penal brasileiro, a lei brasileira se aplica aos brasileiros, não importa onde a pessoa esteja. Então, por exemplo, se eu vou para o Afeganistão, mato alguém no Afeganistão, eu posso ser preso aqui no Brasil, julgado aqui e pagar pena aqui. Eu não preciso estar no Afeganistão e a justiça do Afeganistão me julga lá porque o crime foi lá. Não, se eu cometer um crime fora do país, o Código Penal brasileiro também se aplica fora do território nacional. Eu estando no Brasil e tendo cometido um crime fora, eu posso ser julgado e condenado aqui. Então, com o Robinho pode acontecer o seguinte, o Ministério Público Brasileiro, sabendo que ele cometeu um crime na Itália, porque ele está condenado, então ele cometeu um crime, o Ministério Público oferece uma denúncia na Justiça. Aí, por uma parceria, uma colaboração internacional, vão pedir o processo dele da Itália e o processo já vem pronto, né? Então você não vai ter que ouvir testemunha, não vai ter investigação, o processo vem pronto e ele vai ser julgado aqui. Ele sendo condenado aqui, ele cumpre pena aqui no Brasil, como se o crime tivesse sido acontecido aqui. E ele condenado a 9 anos tem um outro detalhe, os 9 anos já estão garantidos. Por esse acordo de cooperação internacional, se você foi condenado a 9 anos lá, mas no Brasil for condenado a 20, você cumpre 20. Mas se você foi condenado a 9 lá e aqui der 8, você cumpre os 9 de lá. Então os 9 de lá, em caso de condenação, já estão garantidos para o Robinho. A situação dele começa a ficar muito complicada, porque é uma condenação já em segunda instância. Há uma terceira instância? Há, mas ninguém vai mudar o resultado se não houver elementos novos. E como ele já tem 2 condenações, ou ele vai chegar com uma informação que ninguém tinha, o que é bem difícil, é um processo muito detalhado.
Se ele não chegar com alguma coisa muito diferente, vai se confirmar e ele vai ter que cumprir pena realmente, mesmo estando aqui no Brasil. Aí nós temos que parar para tentar entender por que nós temos tanta dificuldade para entender que um cara que é rico, famoso, não cometeu um estupro, não. Por que tanta gente passa pano só porque o cara é famoso? Porque se ele não fosse, ninguém teria dúvidas. Em qualquer lugar do Brasil, que se você falar abusou daquela moça lá, o povo vai atrás e acaba com o cara. A gente sabe dentro de uma cadeia o que acontece quando chega alguém lá e falam que foi estupro. A gente sabe o que acontece. Nem os presos aceitam. Ninguém aceita. Por que quando é famoso a gente tem essa tolerância? Por que a gente tenta inventar circunstâncias de falar assim, mas precisa ver uma condenação apenas em primeira instância, a gente precisa ver se essa moça não bebeu demais? A defesa do Robinho quebrou a cara na justiça italiana porque fez o que se faz aqui no Brasil. Sabe o que se faz aqui no Brasil? Você tenta desqualificar a vítima. Como se fizesse diferença. Levaram fotos de rede social para o recurso do Robinho, para com ela, assim, 42 fotos do Facebook dela, do Instagram dela, mostrando assim, olha, ela tá com um copo de bebida na mão. O que isso tem a ver? Ela pode beber o quanto ela quiser, ela poderia estar desmaiada lá. Isso não é motivo para alguém chegar lá e fazer o que bem entender. Mas essa é a mentalidade que impera aqui no Brasil. Quando você tem que defender, você não diz que o seu cliente não cometeu aquele crime, você desqualifica a vítima, você joga a culpa na vítima. Mas bebendo desse jeito ela está procurando. E as pessoas passam pano, sim, se o criminoso for rico, se o criminoso for famoso. Aquela história de que bandido bom é bandido morto só vale para preto pobre. Porque se for rico, as pessoas passam pano, como muita gente passou pano pro Robinho. Muitos famosos, muitos comentaristas até da Rede Globo. Temos que dar o benefício da dúvida, porque é uma condenação. Gente, é uma condenação. É em primeira instância, mas o benefício da dúvida é se a pessoa ainda não foi julgada. Se houve um julgamento e a pessoa foi condenada, mesmo que em primeira instância, não existe mais benefício da dúvida. Porque a dúvida é quando você ainda não julgou. Você analisou um processo e teve elementos para condenar, então aí você já não tem mais o benefício da dúvida, porque houve um processo. Agora é segunda instância e provavelmente não vai mudar mais. Agora o Ministério Público vai entrar com uma ação contra ele e vai cumprir pena aqui no Brasil? Sim. E tem que cumprir pena como qualquer pessoa teria que cumprir. A justiça é para todos, tá? Então vamos fazer uma análise de consciência e pensar por que o brasileiro resiste a colocar famosos, ricos, poderosos na cadeia. Isso precisa acontecer, não só porque essa pessoa pode ganhar uma eleição, mas quando ela realmente vai contra a lei, ela tem que pagar pelo que fez, certo? Se você gostou, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. No final eu vou deixar o nome das pessoas que ajudam o canal no Apoia-se. Se você também quiser ajudar, o link está aqui embaixo. Um grande abraço, eu já fui.